Podeis assentar, amados. Que a graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com toda a amada igreja, os irmãos, os convidados que estão aqui nessa noite. Essa é a 35ª palestra que eu estou fazendo nesse tema, no estado inteiro e fora do estado, e gravado também para as nossas redes sociais e a TV que nós temos, a TV GDS, que pega no mundo inteiro. E essa palavra, na verdade, é uma palavra motivacional. Não estou aqui para ensinar ninguém, muito pelo contrário, estamos aqui para aprender juntos. E quando Deus fala ao nosso coração, nós temos que entender e também fazer com que as pessoas possam saber aquilo que Deus tem falado ao meu coração. E que nós temos que transmitir às pessoas. Eu fico incomodado quando Deus me revela algo através da palavra e eu não transmito. Sou também um pregador, já de 30 anos de ministério, pastor do Movidos para Cristo, que é um ministério, e também membro da Primeira Igreja Batista, onde nós temos um culto lá há 22 anos, todas as terças-feiras. Amados, nós vamos falar algo que é para pensar, refletir. Nós estamos aqui, nesse exato momento, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Alguém tem noção do que está acontecendo no mundo agora? Por exemplo, 500 mil pessoas neste momento estão voando de um lado para o outro. 500 mil pessoas, são estatísticas reais. Nesse exato momento, num avião, 500 mil pessoas estão indo para tudo quanto é lado nesse mundo. Milhares de navios estão transportando cargas e passageiros. Milhares de carros, caminhões, ônibus estão circulando pelo mundo. Aliás, não é milhares, não, são milhões. Milhões de pessoas estão trabalhando, milhões de pessoas estão dormindo, milhões de pessoas estão morrendo nesse momento. Milhões de pessoas estão nascendo nesse momento. Tem muitas mulheres que estão apanhando nesse momento. Tem muitas mulheres que estão sendo assassinadas nesse momento. Idosos sendo assassinados, pessoas sendo assassinadas, crianças sendo abusadas, mulheres sendo estupradas. Nesse momento, milhões de pessoas. Nós temos no mundo 7 bilhões de pessoas. 80% dessas pessoas, desses 7 bilhões, ou seja, 5 bilhões e pouco, tem energia. 20 milhões de pessoas não têm. Aliás, 2 bilhões de pessoas não têm energia, não têm acesso à comunicação. Então nós ficamos no mundo observando tudo o que está acontecendo. Hoje pela internet, pela televisão, nós sabemos que deu um temporal lá na China e a gente fica sabendo imediatamente. Você se comunica pelo celular com qualquer pessoa em qualquer país do mundo que tenha internet. Isso aqui é um instrumento. Aqui tem tudo que você precisa saber. Você se conecta com as pessoas todos os dias, todas as horas. Você fica sabendo tudo que está acontecendo, o que é ruim e o que é bom. Muitas pessoas hoje estão nos leitos hospitalares, desesperadas. Pessoas até milionárias que daria tudo, toda a sua fortuna para estar aqui sentado hoje. Sexta-feira passada eu tive um princípio de infarto. Sexta-feira. Eu vou completar dia 25, dia 24 agora de abril, 71 anos. Eu sei que não parece, não tem problema. Deus é grande, né? Deus é misericordioso. Me deu um princípio de infarto. Estava trabalhando, gravando, de repente comecei a sentir mal. Minha pressão estava lá para cima. Falei para minha esposa: olha, não estou sentindo bem. E eu fui até o hospital com meu filho. O médico me internou imediatamente no CTI. E eu comecei a fazer vários exames. Bom, fiquei lá no CTI, paparicado por enfermeiros, enfermeiras, médicos, tudo lá preocupado, porque eu sou uma pessoa muito conhecida. Então todo mundo se preocupou.
Meia hora depois já tinha jornalista lá sabendo: Picarelli morreu, está mal, teve um infarto. Imprensa. Meia hora depois. Nem ficar doente, nem sentir mal você não pode, porque a imprensa está de olho em tudo que está acontecendo. E tem a imprensa marronzista, que é aquilo que só denigra, e tem a imprensa boa, que faz dar informação às pessoas. Por que eu estou dizendo isso, meus amados? Porque nós temos uma responsabilidade como crentes, uma responsabilidade muito séria. Onde estou no reino de Deus? Onde estou no reino de Deus? Nesse mundo atribulado que nós vivemos, que nós estamos acostumados a ver e observar, e às vezes nós somos participantes dele. Será que nós participamos efetivamente desse mundo tão tenebroso que nós estamos vivendo? Será que nós estamos compactuando com esse mundo? Será que de vez em quando a gente não escorrega? Está com um pé no mundo e outro pé na igreja? Às vezes nós estamos com o pé firmado mais no mundo do que na igreja. O pé esquerdo é o mundo. Ou as pessoas ficam assim. Se você fizer um teste, você se sente mais confortável quando você põe o peso do seu corpo do lado esquerdo e descansa o pé direito. Vocês podem observar, às vezes a pessoa está assim, mas quando ela encosta, ela faz assim. Ela coloca o pé, a perna esquerda, todo o peso do corpo, e a perna direita mais folgada. De vez em quando muda, mas a pessoa se sente um pouco de desconforto quando muda. Onde nós estamos situados? De que maneira? Qual é o nosso comportamento diante das coisas de Deus? Quando eu estava ali no hospital, o que nós fazemos no hospital? Esperamos o médico dar um diagnóstico. Mas como crente nós estamos o quê? Em oração, não é? Senhor, será que é hoje? Como é que vai ser? Médico preocupado, fazendo exame daqui, tomografia ali, vendo se o infarto ia progredir ou não. E medicamento. A pressão não baixava, médico preocupado, e eu tranquilo. É hoje, Senhor? Aí a gente começa a pensar: o que eu tenho feito, o que eu fiz? Como é que está a minha vida diante de Deus? Se for hoje, como é que vai ser? Será que eu estou preparado? Será que eu estou realmente naquela condição que Jesus nos ensina, de que está na hora de ser chamado? Quando vive é chamado. Conhece aquela música? Preparado lá estarei. Será? Eu comecei a fazer uma reflexão. Daí comecei a rever alguns conceitos da minha vida. Comecei a pensar na minha família, nos meus netos, nas minhas netas. Comecei a pensar nas pessoas que colaboram comigo. Comecei a pensar em todo mundo. Se eu morrer, o que vai ser da minha família? Eu sou o arrimo da família, eu sou o esteio da família, eu sou a coluna da família. E não só da minha família, como de centenas de pessoas que trabalham comigo. E o pessoal todo preocupado. Ai meu Deus, se ele morrer, o que vai ser de mim? Vou ficar sem emprego? Quando estamos vivos, fortes, saudáveis, correndo para lá e correndo para cá, ninguém pensa nisso. Qual é o valor que você dá para o seu pai, que ainda está vivo? Sua mãe? Qual é o carinho que você dá a ele, quando você percebe que ele está precisando de um amparo, de um carinho, de um afago? E às vezes a gente não está nem aí com isso. Então, nos momentos que nós estamos vivendo hoje, nós temos que fazer uma pergunta. Eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu vou na igreja, eu oro, eu participo. Sim, ótimo, tem que fazer isso mesmo. Mas e o resto? Você consegue ficar sem o WhatsApp, sem internet, umas 3, 4, 5 horas? Tem pessoa que entra em loucura. Não tem internet, não dá para me comunicar, não dá para me falar.
Não dá para mim mandar mensagem, não dá para mim fazer nada, não dá para mim ver nada, nenhuma mensagem, nem Facebook, nada, não tem. Como que faz? Pessoas ficam desesperadas quando cai o sistema no mundo inteiro, no Brasil, e as pessoas ficam horas e horas sem internet. Pessoas parecem que não sabem viver mais sem isso aqui. WhatsApp. As pessoas esquecem. E às vezes passam horas e horas vendo vídeos, etc., se comunicando, e não percebem e nem ligam para o WhatsApp de Deus, o WhatsApp. Está aqui tantas e tantas mensagens. O WhatsApp de Deus, o WhatsApp, que pode estar na Bíblia, pode estar aqui também, o WhatsApp. Agora a pessoa baixa o aplicativo e lê a Bíblia aqui. Então nós temos que rever algumas coisas na nossa vida. Eu tenho feito isso diariamente. Onde estou no reino de Deus? É a pergunta. Como estou no reino de Deus? O que faço pelo reino de Deus? Será que realmente eu estou no reino de Deus? Jesus diz assim, vocês podem abrir na Bíblia, algo muito importante. Capítulo 7, versículo 21, olha que Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Muitos dizem entrará. Então aqui quer dizer que nós não estamos ainda, mas nós podemos considerar que estamos no reino de Deus, através de uma palavra de Jesus Cristo, que está em João no capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é essa, que conheceis a Jesus Cristo e conheceis a Deus e Jesus Cristo, seu Filho. Nós temos que estar conhecendo Deus, Jesus, através da palavra de Deus. A vida eterna é esta, é ter conhecimento de Deus e seu Filho Jesus Cristo. Se a vida eterna é esta, o reino de Deus é a vida eterna. Nós podemos estar vivendo a vida eterna agora, mas nesse mundo tribulado, complicado, como que nós podemos viver a vida eterna nesse mundo tão corrupto, tão difícil, que você não sabe quem está certo, quem está errado? A única coisa certa que existe é a palavra de Deus, porque o mundo vive no engano. O engano está presente em todas as camadas sociais, na política, no judiciário, no executivo e nas camadas da sociedade como um todo. Aquele que é corrupto é aquele que recebe um benefício em troca de outro. Existe o passivo e o ativo, aquele que oferece e aquele que recebe. Olha, eu vou fazer uma coisa para você, mas o que eu tenho em troca? É barganha. É a barganha. E às vezes as pessoas barganham a palavra de Deus, vendem a palavra de Deus, comercializam a palavra de Deus. Nós estamos vendo isso aí todos os dias, todos os instantes. Mas nós, como os pastores, líderes e membros de igreja, nós temos que ter um pensamento diferente. Nós temos que ter um pensamento no alto, fitos em Jesus, e fazendo isso aqui: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Como que nós vamos fazer a vontade do Pai? Como que nós vamos conhecer a vontade do Pai? Através da Bíblia.
Nós vamos nos situar agora, amados, e isso aqui é profundo. São textos que nós conhecemos de cor. Muitos pregadores pregam em cima dessa passagem, mas existe algo entre as linhas que nós temos que fazer uma reflexão e pedir para o Espírito Santo que nos oriente a respeito, para não errarmos e realmente alicerçar nosso pés na rocha que é Jesus Cristo, para não ficar com um pé no mundo, outro pé na igreja. Nós temos que prestar atenção. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos ler do 4 em diante e vamos meditar a respeito das passagens que estão aqui e que na verdade é algo bem profundo na nossa vida. Mas antes gostaria de falar sobre Deus quando disse haja luz. O Espírito parava sobre a terra, sem forma e era vazia, e Deus disse haja luz. Quando nós vivemos no escuro, quando apaga a luz, deu um apagão, nós ficamos desesperados, sim ou não? Fala a verdade. Apagou a luz, acabou. Escuridão, não tem geladeira, não tem televisão, não tem nada, apagou, apagão, luz. Nós temos que entender que a velocidade da luz que se fala tanto, a luz, quando você acende uma lanterna ou acende uma luz, a não ser aquelas fluorescentes que apaga, mas a luz instantânea, quando você acende, por que ela é rápida e atinge imediatamente lá a parede? Porque a velocidade da luz viaja 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Por isso que existe aquele famoso ano-luz, que viaja 300 mil quilômetros por segundo. Muito forte. Essa luz que nós temos aqui, quando você acende um farol de um carro, ela vai tão rápida que ela viajou 300 mil quilômetros por segundo. Quanto viaja a nossa mente? Quanto viaja a nossa mente? Quando Deus disse haja luz, não é o sol, não são as estrelas, porque depois nos textos na frente fala, e Deus criou os luminares, um de noite, outro de dia, tal. Haja luz. Ele já projetou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A mente do homem é a velocidade da luz. Você agora, você vai pensar milhões de coisas ao mesmo tempo que estão registradas na sua cabeça. Você vai lembrar tempos da sua infância. Quando você lembra o tempo da sua infância, quando você era pequenininho, você não lembra quando você falou pela primeira vez papai, mamãe, titio, titia? Sua mente não vai rápido, você nem percebe. Viaja 300 mil quilômetros por segundo na sua imaginação, naquilo que está guardado dentro do seu cérebro. Você se lembra o dia em que você aceitou Jesus, que você levantou a mão, eu quero esse Jesus? Você lembra qual foi o pastor que pregou? Você lembra qual mensagem ele falou, que fez você se converter através do Espírito Santo e levantar a mão e aceitar Jesus? Você se lembra da trajetória cristã, do tempo que você aceitou Jesus até os dias de hoje, o quanto você fez para Deus? Quantas pessoas você trouxe para Jesus neste tempo? Ide pregar e fazer discípulos, ensinando-as, batizando-as. Uma ordenança de Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos a Jesus, imediatamente nós temos que começar aquilo que está em Mateus: fazer a vontade de meu Pai, alcançar almas. Existem milhões de pessoas que não ouviram falar de Jesus ainda no mundo. Quantas pessoas você trouxe para Jesus?
Quantas pessoas você fala com Jesus? Estava conversando com o pastor Eliel. Eu contei um testemunho, como que eu aceitei Jesus, depois de ser macumbeiro, feiticeiro, Rosa Cruz, gnóstico, testemunha de Jeová. E agora, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o livramento aconteceu. Eu sou servo do Senhor. Amém, irmãos? Fazia um programa de televisão chamado Povo na TV. Fiz o programa durante 28 anos. Terminava o meu programa, entrava o programa da Primeira Igreja Batista, Doce Paz, que era uma apresentação do pastor Jonathan Oliveira, que era o presidente da igreja, pastor Ronaldo Batista, e eu cruzava com ele todos os dias. Todos os dias. Nunca o pastor me olhou e disse: olha, Jesus te ama, vamos lá na igreja, vai conhecer a igreja, Jesus te... Nunca falou nada. E não falou para mim, não falou para ninguém. Um dia a minha esposa disse: nossos filhos estão crescendo e eles precisam de Jesus, vamos na igreja. Eu falei: vamos na primeira igreja. Falei para o pastor, eu vou na igreja domingo, né? Que hora que é o culto? 5 horas. Falei: eu vou lá. Ele falou: oh, que bom que vai sim. Mas depois eu fiquei pensando, fui na igreja e estou lá até hoje, 30 anos. Quer dizer, aceitei Jesus lá e comecei a fazer um trabalho desde lá até hoje. Por quê? Eu senti a necessidade de ser uma pessoa crente a Jesus, porque eu conhecia um Jesus diferente, porque eu fui testemunho de Jeová durante 10 anos, fui ancião lá, fiz palestras lá, depois comecei a aprender a respeito do valor do Espírito Santo e o valor de Jesus Cristo na minha vida. Então, alguma coisa precisa ser mudada na nossa vida, no nosso comportamento, no dia a dia. Todo instante nós temos um campo missionário à nossa frente. Todo instante nós temos que carregar no bolso a semente, bolso cheio de semente, para que essa semente seja plantada no tempo certo, no momento certo, no bar, no restaurante, na feira, no açougue, no supermercado, aonde você encontrar uma vida, aquela vida precisa de Jesus, e a semente tem que ser colocada ali. Amém? Nós esquecemos disso, amados. Nós esquecemos disso. Tanto é que o apóstolo Paulo nos traz aqui uma reflexão que nós devemos pensar para poder mudar o nosso comportamento, onde nós estamos errando e de que maneira nós temos que fazer para cumprir o que Deus diz na sua palavra. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Não estáis mais em trevas. Aquele que aceitou a Jesus Cristo, aquele que assumiu Jesus Cristo, que tem compromisso com Ele, não está em trevas, está na luz. Se está na luz, nós podemos ver tudo. Se está na luz, nós podemos ter, através do Espírito Santo, discernimento para estarmos alertas, porque senão, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Que dia? A dia da volta do Senhor Jesus. Nós vamos estar despertos, vigilantes. Olha o que ele diz aqui: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Amém, irmãos? Amém. Tudo que é ruim acontece à noite. Criança fica doente à noite, o homem fica doente à noite, o acidente acontece à noite, a morte acontece à noite. À noite, quando cai a noite, começa a pessoa a passar mal. A gente sabe disso. É lógico que existem regras, nem todo mundo é assim, mas a maioria das coisas acontece à noite. Se você for no posto de saúde à noite, no hospital, está assim de gente à noite. Tudo acontece à noite.
Mas nós somos filhos do dia, não da noite. A nossa mente tem que estar com essa luz. Essa luz, ela identifica o quê? Através do quê? Pensamento, entendimento. O pensamento é algo que nós temos que pensar, meditar na palavra. Por isso que diz a palavra meditar nela de noite. Meditar. Nós temos que meditar na palavra de noite, andando, passeando, dirigindo, dormindo. Tem muitas pessoas que vão ao dormir, não oram. Levanta, não ora. Acorde à noite, não ora. O WhatsApp de Deus não funciona para certas pessoas, porque elas são acomodadas. Acomodadas. Então, a pessoa às vezes ela está nas trevas, pensando que está na luz. E ela é surpreendida por tantas e outras coisas também. Olha que diz o versículo 6: não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos e sejamos sóbrios. Eu vou falar sobre 7 aspectos de cuidado que nós temos que ter na vida. 7 aspectos. Às vezes a pessoa está indo lá numa casa, lá, cuidado com o cão. Muito bem, se está escrito lá, cuidado com o cão, você vai entrar? Lógico que não, né? Cuidado com o cão. Agora nós podemos ter cuidado no nosso relacionamento com Deus. O primeiro deles é a palavra do Senhor para cumpri-la. Vocês podem anotar aí Deuteronômio 6:12 e 8:11 para depois ler em casa. A palavra do Senhor para cumpri-la é o maior cuidado que nós temos que ter. Cumprir a palavra do Senhor é cuidado. Ou somos ou não somos, ou cremos ou não cremos, ou somos salvos ou não, aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida ou não. Não existe meio termo. É sim, sim, não, não. Quando diz aqui, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Muita gente dormindo, mesmo crentes, descansando, completamente alienados da palavra de Deus, e sóbrios. Olha que diz aqui outro cuidado: o vinho. O vinho é o símbolo do prazer terreno. Está lá em Juízes 13, Juízes 13, de 4 a 13. Símbolo do prazer terreno. O vinho, alegria, festa. Lógico, com sentido figurado de que realmente as pessoas não sóbrias são aquelas que realmente gostam de se embebedar. E tem muita gente que gosta do vinhozinho, que gosta da cervejinha, que gosta do uísque, que gosta de beber, gosta de champanhe, gosta disso, gosta daquilo. Não vê a hora de chegar um final de semana para fazer o churrasco, que lá está a cerveja. Cada um cuida de si, e cada um tem o seu relacionamento com Deus, e cada um tem a sua consciência diante de Deus e perante Deus. Versículo 8: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O que significa? Que nós não podemos ficar parados e vendo um irmãozinho sofrer, passando necessidade. Isso não quer dizer que você vai dar dinheiro para ele, mas você pode dar um abraço, uma ajuda. Você pode agarrá-lo, cuidar dele, porque é o que diz a palavra, não é? Somos irmãos, não importa se somos de denominações diferentes, somos todos irmãos. A condição que nós vivemos na terra é de irmandade, de família. Agora, temos que tomar cuidado com os ardis, aquele negócio que fala da justiça própria, os ardis do Satanás, do diabo, que vocês poderão ver em Mateus 16:6. Esses ardis, amados, prestem atenção.
Eu falo isso com conhecimento de causa. Todo mundo sabe da minha condição de deputado, de jornalista, de apresentador e de pastor. Viver nesse mundo que nós vivemos, no serviço secular que eu tenho, não é fácil, é muito difícil. Vivendo no mundo político, onde você ouve muita coisa e você é convidado a fazer coisas erradas, e você tem que ter aquele discernimento espiritual para dizer: isso não é comigo. É como aquela armadura de Saul para Davi: não, isso não me serve não. Isso não me serve não. Essa armadura não me serve não. Isso eu não quero para a minha vida. E por causa disso nós sofremos perseguição, uma série de situações que não é o momento de se falar isso, porque isso faz parte de uma outra palestra que diz a política no reino de Deus e a política e o reino de Deus. É uma outra palestra. Então nós sofremos muito perseguição, assédio de tudo quanto é tipo, porque o diabo, ele não descansa, ele quer te derrotar, ele arma de tudo quanto é jeito armadilhas para te pegar. Então você tem que estar o quê? Firmado na rocha e tomar cuidado com as tentações que possam atingir a família, atingir as pessoas. Versículo 12: e rogamos vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Muito bem, aqui está falando algo muito importante daquele que tem responsabilidade na igreja, que presidem sobre vós, admoestar, cuidar, amar, dar ao pastor a devida honra. Às vezes os membros da igreja acham que o pastor tem por obrigação só ele salvar almas. Ele tem que salvar, mas só ele. A carga pesada dos pastores, que tem que conduzir o rebanho, parece que todo o rebanho acha que ele tem a obrigação de fazer tudo. O pastor é o servo, é o anjo da igreja que tem que participar a palavra de Deus com os irmãos e admoestar também, mas principalmente cuidar e ser cuidado. Você já levou uma maçã para o seu pastor no dia do culto? Levou uma bala para ele, um chocolate para ele? Você levou uma rosa para a esposa do pastor? Você guarda um lugar de honra para o pastor? Você já abriu a porta do carro para o seu pastor? Ah, mas isso aí é querer demais. Não. Honra, honra, honra. Por quê, amados? Porque quando você enxerga o seu pastor como aquele que cuida de você, como ovelha, e que está sempre pronto para te ouvir, que está sempre pronto para orar por você, quando tiver que fazer uma visita, você está doente, ele vai lá lhe impor as mãos. Quando alguém da sua família necessita que visite uma pessoa adoentada que está no hospital, ele vai lá. Às vezes ele sai de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Às vezes ele fica com o telefone dele ligado: olha, precisou de mim, estou à disposição. Como médico, médico da alma. Mas tem muita gente que denigre o pastor, xinga o pastor, fala mal do pastor. A inversão de valores acontece no meio da igreja. Onde estou no reino de Deus? Se eu tiver um comportamento como esse, estou bem longe, bem distante. Não estou fazendo a vontade de Deus. E diz mais a palavra: e os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Tende paz entre vós. Tende paz entre vós. Como é que está o relacionamento em casa? Com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos? Tem marido que não olha para a esposa não olha para o marido, mas vem na igreja e louva, e glorifica. As crianças vivem em pé de guerra, porque os pais estão em pé de guerra. E às vezes o pastor não sabe de nada, mas a irmã que gosta de uma orelha sabe.
Qual é a irmã, o irmão que gosta de uma orelha? Aquela que vem fazer fuxico. Olha, fulano vai te separar, fulano vai isso, fulano aquilo. O pastor não sabe de nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Ter paz entre vós é realmente estabelecer a paz entre os irmãos, entre as famílias da igreja. O relacionamento íntimo entre o pastor, as ovelhas e Jesus Cristo como a terceira pessoa que está entre a família, no seio da família. Tende paz entre vós. Diz o apóstolo: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis-os de pouco ânimo. Desordeiros, sustentei os fracos e sejais pacientes para com todos. Desordeiro, tem desordeiro na igreja? E como, hein? Tem muito desordeiro na igreja. Tem até desordeiro que quer tirar o pastor da igreja. Faz movimento para tirar o pastor. Existem situações dentro da igreja que nós, como líderes e pastores e que cuidamos do rebanho, consigamos identificar o setor de crise dentro da igreja, setor de crise dentro do rebanho. Quem está em crise? Qual é a família que está em crise? Qual é a família? Olha, tem pastor que não deixa tocar numa família. A família não me toque. E quer mandar na igreja, porque a família toda reunida dá um dízimo bom. E o pastor às vezes não quer perder o dízimo. E às vezes ele aceita certas situações que acaba constrangendo toda a igreja. Está fora dos padrões divinos. Está fora da palavra de Deus. Aqui fala: admoestai os desordeiros, consolei-os de pouco ânimo, aqueles que estão desanimados. Nós temos que fazer isso, olhar as pessoas, conhecer os membros das igrejas para fazer isso. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos, porque o mal ele está sempre presente na vida das pessoas. O bem não aparece. Você pode fazer o bem, mas se você faz alguma coisa errada, é aquilo lá que vai aparecer. Você tem que fazer o quê? Uma inversão. O mal tem que desaparecer. E como que você vai fazer desaparecer esse mal? Através da palavra aqui. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para todos. O bem tem que prevalecer na vida das pessoas. Já ouviu aquele ditado: pagar o mal com o bem? É exatamente isso. Se uma pessoa fez algo contra você, você vai revidar? Não, você vai fazer o contrário. Você vai perdoar a pessoa, vai conversar com ela, vai se acertar com ela, para você estar em paz com todos e principalmente com Deus. Amém? Regozijai-vos sempre. Onde estou no reino de Deus? Regozijai-vos sempre. Quando? Só quando tem festa? E quando a situação está brava? E quando você está com uma situação complicada? E quando você está numa situação de beco sem saída? Estou endividado, vou perder meu carro, vou perder minha casa. Não é assim. Isso não é regozijai-vos, é glorificar a Deus. Está ruim? Vamos lembrar da Sulamita, filho morto lá. Todo mundo pergunta: como é que está a situação? Não, está tudo bem, mas eu vou lá atrás do profeta, ele vai ter que resolver essa situação. Então nós temos que clamar a Deus: regozijai no Senhor. Eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou levantar a minha vida, eu vou resolver esse problema, porque eu tenho um Deus que eu sirvo. Pastor Eliel contou testemunha da mamãe dele. O filho morto praticamente, agonizando. Não, eu não vou aceitar isso, eu tenho um Deus que eu sirvo, e Ele é maior do que tudo. E o menino pediu o fubá, né? Traz o fubá lá que eu vou comer o fubazinho. Amados, regozijai-vos sempre. A palavra diz: orai sem cessar. Alguns pastores, grandes pastores, dizem que isso aí não é mandamento. Não é mandamento, está fora do contexto,
Não é mandamento. Para mim é. Tudo que está na Bíblia é para mim fazer. O senhor pode dizer, olha, você tem que orar e sem cessar. Eu vou esquecer isso? Não. Cadê o WhatsApp do céu? Está aqui, a palavra de Deus. Temos que estar sempre em oração. Senão nós somos engolidos pelo diabo. O diabo, ele quer nos afastar de Deus e da nossa responsabilidade com a igreja. Orar e sem cessar mesmo. Em tudo dai graças. Agradecer a Deus pela vida, pela família. Agradecer a Deus pelo trabalho, pelo ministério. Agradecer a Deus por tudo que nos tem dado. O mundo, como eu falei no início, está em ebulição. Tem gente morrendo, tem gente nascendo, tem gente apanhando, tem gente de tudo quanto é jeito, passeando, sentado. Milhões de pessoas agora nesse exato momento louvando e glorificando a Deus. Muita gente. Orai sem cessar, de manhã, de tarde, de noite, a todo momento. Ah, mas como, pastor, eu vou estar trabalhando orando? Sim. Não importa onde você esteja, ligado no céu. Ora em pensamento, clama a Deus. Pensamento tem o que? A velocidade da... Opa, esqueceram? Pensamento tem a velocidade da luz. Vai até o Senhor. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Eu conheci um irmão, ele chamava, o apelido dele era Zangado. Porque ele vivia zangado, igual aquele anãozinho? Não. Porque ele vivia orando, em voz alta, trabalhando, falando em línguas. E ficava lá orando, falando em línguas e trabalhando. A pessoa falou, o zangado está resmungando. Não está resmungando, ele está orando. É lógico que às vezes a pessoa tem que ser discreta, dependendo do lugar onde trabalha, onde está. Mas o pensamento voltado para Deus, o cântico na sua cabeça, na sua mente, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agradecer o alimento. Tem muitas pessoas que sentam na mesa, comem e vão embora, nem dá graça a Deus. Na minha casa, ninguém almoça se eu não estiver presente no horário estipulado por mim. Minha família toda, inclusive meus netos e minhas netas. O meu netinho, eu tenho 2 netinhos pequenininhos, um de 1 ano e 2 meses e outro de 2 aninhos e 2 meses. Quando ele senta na mesa, a primeira coisinha que ele faz, os dois, o outro já está aprendendo também, é pôr a mãozinha postas. E todo mundo senta na mesa. Quem não sentar na mesa para orar, ele chama atenção. Se a pessoa estiver de pé, ele manda sentar. Tem 2 anos e pouquinho. E eu falo, vamos orar agora. Ele fecha os olhinhos e a gente ora. Você tem que fazer isso. A palavra de Deus nos ensina isso. Em tudo dai graças. Hora do almoço é a hora da família. Ah, mas não dá, porque o fulano não dá. Mas pelo menos tenta reunir a sua família na hora do almoço. O jantar já fica um pouco mais difícil, porque cada um chega de um horário do trabalho, etc. Mas na hora do almoço tem que ser sagrado. Em tudo dai graças. Vai tomar um copo d'água, dá graça. Vai comer uma laranja, dá graça. Vai chupar um limão, dá graça. Comer um jiló, dá graça. Em tudo dá graça. Olhou para o irmão, apóstolo, pastor, Deus te abençoe, pastor. O senhor está lindo hoje, está bonito, essa gravata é show, hein? Parabéns. Bispo, olha só, parabéns, bispo. Entende? Nós temos que chegar e agradecer a Deus pela vida das pessoas que Deus nos coloca na nossa vida. Nós não podemos ficar longe disso aí, senão não estamos no reino de Deus. É olhar a pessoa e falar, que bom, pastor, que o senhor está aqui. Que bom, pastor, que o senhor é o meu pastor. Que gostoso é quando você recebe a visita do pastor na sua casa. Ah, quem convida o pastor para almoçar na sua casa? Alguém convida? Convida, né, irmã? Bom, glória a Deus. A pessoa fala assim, vamos convidar o pastor para almoçar? Pessoa, domingo é dia do pastor. Vamos fazer uma macarronada para o pastor hoje, ele e a sua esposa. Agradar o pastor. Você não está agradando o pastor, está agradando a Deus, está honrando. O pastor Gilson, que é o pastor da minha igreja, de vez em quando eu convidei ele, falou, pastor, vamos lá comer um arroz com ovo? Ele falou, já estou lá. E a gente faz o quê? Arroz com ovo. E ele gosta e se lambuza.
Pastor, vamos tomar um café junto? Vamos, liga para o pastor. E na nossa igreja lá tem 7.000 membros. 7.000 membros. Honra o seu pastor. Olha que coisa linda, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Glória a Deus por estar aqui nesta noite. Glória a Deus pela viagem. Glória a Deus pela recepção. Glória a Deus pelo almoço. Glória a Deus por vocês estarem aqui esta noite. Glória a Deus por vocês todos estarem aqui, porque isso é vontade de Deus. Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Meu Pai do céu, as pessoas esquecem do Espírito Santo. Apaga. Apaga. O nosso corpo é o quê? O que nosso corpo é? O templo do Espírito Santo. Como que você apaga o Espírito? Fazendo o que é errado, mutilando seu corpo, bebendo o que não presta, comendo o que não presta, falando o que não presta, pensando o que não presta. Tudo que não presta, o Espírito Santo treme aqui dentro, que ele faz assim, ó, vou embora. Esse templo não é o meu, que eu preciso. Se nós somos templo do Espírito Santo, não estamos nas trevas, mas estamos na luz, não podemos apagar o Espírito dentro do nosso coração, porque é Ele que nos motiva, é Ele que nos protege, é Ele que nos consola, é Ele que nos dá força, é Ele que é o dínamo, é a energia que faz o crente viver dependendo de Deus e fazendo os milagres que Jesus nos ensina. Porque através de você pode ser um canal de bênção, um canal de milagres. Deus quer usar você através do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está dentro de você, você tem que permanecer ali quentinho, quietinho aqui dentro, com força e fé, para que ele não saia, para que ele permaneça. Não desprezais as profecias. Tem muitas pessoas que não estão nem aí para as profecias, nem pelas palavras de Jesus, nem para as palavras de Jesus, nem tampouco os apóstolos, ou quem sabe até os profetas de Deus. Não estão nem aí. E as pessoas realmente desprezam. Examinai tudo, retende o bem e abstende-vos de toda aparência do mal. A aparência do mal é algo hoje que toma conta da vida das pessoas. Aparência do mal. Se você olhar para uma pessoa e achar que aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada, sem ter provas, mas ela estava falando com um rapaz que não é o marido dela, estava falando com fulano de tal que não é chegado dela, ela estava lá esquisito, aparência do mal. Pastor não deve dar carona para a irmã, ele pastor sozinho. Pastor não pode conversar, às vezes, num gabinete pastoral, a irmã chega e fala: pastor, eu estou com um problema com meu marido, eu preciso de um conselho. Tá bom, minha filha, o pastor tem que chamar a esposa para estar juntinho. Não pode aconselhar sozinho. Não pode. E tem regras na Bíblia de que é importante. Eu sou Gideão também, e nas visitas que nós fazemos nos hospitais, presídios, para levar o Novo Testamento, uma irmã que é auxiliar de Gideão não pode ir com outro Gideão que não seja esposa dele fazer entrega. Tem que estar junto com o marido. Sem marido não vai, não pode. Por quê? Para evitar o que? A aparência do mal. Que isso já destruiu ministérios, já destruiu igrejas, já destruiu muitas pessoas. Então nós temos que inverter não, nós temos que tomar esse cuidado para não estarmos nesta situação terrível. Nós temos que tomar cuidado com o mundo da cobiça, porque muitas pessoas hoje vivem o quê? Na cobiça. A pessoa olha e quer, ela não quer igual, ela quer aquilo. Cobiçar o que pertence a outro está proibido por lei, é mandamento. Não cobiçar a mulher alheia. A moça é casada,
Mas o menino lá, puxa vida, eu queria ela para mim. Como que uma moça tão bonita ficar com um cara tão feio? Eu sou muito mais bonito. Existe tipo de cobiça, de coisas terríveis que as pessoas querem, mas não podem ter e não devem ter, porque é errado. Uma das coisas mais comuns hoje na igreja, Mega Sena, acumulado 25 milhões. Vai lá o irmãozinho, na fila da lotérica está cheio de irmãozinho lá, fazendo a fezinha, né? Falei, irmão, você está jogando aí? Falei, vou ver se Deus me ajuda e vou orar, né? Meu Deus, a Bíblia fala sobre jogo, né? Não vamos pensar nisso não, porque, sei lá. Não, se eu ganhar 20 milhões, eu vou ficar com 18, eu vou ficar com eu vou dar 18 para a igreja. Conversa fiada. A pessoa se ganha na loteria, esquece da igreja, esquece de Jesus, esquece de tudo e vai para o inferno depois, né? Sabedoria do homem. A sabedoria do homem não é a sabedoria de Deus, e jamais não vamos ter a sabedoria de Deus, mas nós temos os atributos de Deus. Então tudo que está acontecendo no mundo, através da alta tecnologia, é sabedoria de Deus, não do homem. O homem recebe o prêmio Nobel da ciência, o Nobel da paz, o Nobel disso, mas a ciência vem de Deus. Tudo que existe hoje é Deus, não é o homem. O homem quer levar todas as honras, mas eu tenho visto isso, pessoas ganhando prêmios e prêmios e prêmios, não honra a Deus, honra o homem. Mas quem deu a sabedoria para o homem? Quem deu o entendimento para o homem? Quem deu os atributos para o homem? Foi Deus. Então a Ele toda a honra e toda a glória. E existe hoje algo muito preocupante, que é o desvirtuamento das Escrituras. Está em 2 Pedro 3, 16 e 17. Desvirtuamento da Escritura. Vamos até ler para encerrar aqui. 2 Pedro 3. Desvirtuamento da Escritura. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indouros inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens, abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaias da vossa firmeza. Desvirtuar a Escritura. A Escritura está escrito algo e o ministério lá, sei lá, muda e faz do jeito que eles querem. Do jeito que eles querem. Vou deixar alguns exemplos. Existe em São Paulo uma igreja de pastores gays, casados. 2 pastores gays, pastores, entre aspas, vou colocar aqui, gays, e uma igreja para os transexuais, gays, etc. Do famoso LBTG, LB não sei o quê. Desvirtuando o quê? A palavra. Está na lei ou não? Está na palavra? Que pode ter homem com homem, mulher com mulher, casados, igreja. Desvirtuando. Existe um grupo de pessoas que está, uns fundamentalistas, dizendo que a terra é plana, ela não é redonda. Só faltava falar que a terra é quadrada. E estão falando, e vai muitas pessoas seguindo essas pessoas. Por quê? Vai lá, fala, conversa. E as pessoas vão atrás. Por quê? Falta de Deus. Falta de conhecimento da palavra. Jesus mesmo, Deus diz que a pessoa sofre por falta de conhecimento. Então não tem conhecimento. E nós somos obrigados por palavra, pela palavra, é obrigado mesmo, é mandamento. Obrigado a fazer. Cuidar das pessoas que nós temos relacionamento, seja onde estiver, seja com quem você estiver, em qualquer lugar, para que você possa estar realmente no reino de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos encerrar.
Soberano Deus, Pai querido, nós sabemos que somos falhos, imperfeitos, somos pecadores. Às vezes saímos fora do barco, Senhor. Às vezes queremos andar sobre as águas, mas não vamos conseguir porque não temos fé o suficiente naquilo que a palavra nos ensina, naquilo que o Senhor requer de nós. Somos sim, Pai, fracos às vezes. Somos sim, Senhor, irresponsáveis até. Ó Pai, mas nós queremos pedir perdão por todas essas falhas, todos esses pecados, e pedimos que através do Espírito Santo do Senhor nós possamos ter o discernimento da Tua palavra e a força do Espírito para que consigamos, Senhor, a cada dia cumprir com o nosso objetivo de alcançar a salvação e o reino do Senhor, porque queremos ter conhecimento completo do Senhor Deus e também de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Ó Pai, agora eu quero pedir uma unção especial para todos os ministérios aqui representados, pastores, bispos, missionários, a congregação que está aqui presente, que veio ouvir essa palestra, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los de uma maneira muito especial, que eles possam aplicar a palavra de uma maneira real, forte, viva para o rebanho, para que cada um conceda diante de Ti o beneplácito da fé e revigorando a Tua presença na vida de cada um. Ó Pai, nós oramos e agradecemos por esse dia. Abençoa o pastor Adriano desta igreja, os pastores que estão aqui, o bispo, enfim, todos que estão aqui presentes nesta aliança que nós estamos fazendo, porque quão bom é o povo que vive em união, é bom demais, e na sua presença melhor ainda. Ó Pai, nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, uma salva de palmas de Jesus, maravilhoso. Meu querido irmão, oh glória, eita Jesus, amém.